Boa noite, irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que a sua graça misericordiosa possa estar com cada um de vocês, não é? Tivemos 2 cultos seguidos, levando adiante o mesmo tema, falando sobre a vida de Deus, que é a mesma, ontem, hoje, eternamente. Nós pregamos isto no sábado à noite em Jundiaí e no domingo à noite aqui, quando damos continuidade. Se bem que antes vínhamos falando sobre o poder. E desta forma, temos aprendido nesses últimos cultos que a vida de Deus, ela, quando passa do pai para o filho terá que manifestar a mesma característica do pai. Vocês estão lembrados disso, não é? O filho terá que manifestar a mesma característica e não importa se esta vida manifesta 1% em alguém ou 100% em outra pessoa, não importa a quantidade, a medida que foi colocada em cada um. Mas aquele que recebeu 100% terá que produzir a mesma natureza do pai, e o que recebeu 1% terá que produzir a mesma natureza do pai. Não importa o quanto de energia você recebe, você tem que funcionar com aquela quantidade de energia, porque você só tem capacidade para aquela, não é? E se você guardar o talento, é como um servo infiel. Então, nós vamos ler umas escrituras aqui, em Romanos 8, versículo 8, porque foi onde nós lemos esses cultos passados. Romanos 8, começando com o versículo 1 de Romanos 8, e eu quero ler já o versículo 8 agora, onde está escrito assim, Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque esses não conseguem gerar a vida de Deus, porque a vida de Deus não pode ser gerada segundo a carne, mas a carne tem que ser colocada à disposição do Espírito, ser crucificada em suas paixões, para que Deus então possa utilizar o vaso, para que através deste vaso, dessa casca, a vida de Deus possa se sobressair. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amém. Podeis sentar? Podeis sentar. Te rogamos, Deus Todo-Poderoso, por teu amor, bondade e misericórdia, que o Senhor mais uma vez nos ajude no entendimento da tua palavra e que nossos lábios e ouvidos sejam circuncidados nesta hora e que nenhum empecilho possa atrapalhar a manifestação do Espírito Santo ao ministrar a tua palavra ao nosso entendimento. E sabendo nós que isto traz para cada um renovação de mente, isto culminará com a renovação do nosso corpo. E nós te agradecemos nesta hora por o Senhor ter aberto o nosso entendimento para compreender a tua verdade. Perdoa as nossas fraquezas, nossos pecados nesta hora, e que possamos mais uma vez alcançar diante do Senhor refrigério para as nossas almas, e que isto venha pela tua palavra, pelo teu Espírito, no nome amoroso de Jesus, teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém. Bem, eu quero iniciar este pequeno culto, lendo primeiramente o que está no sermão perseverante. O sermão perseverante é do dia 19 de julho, mês 7 de 1962. Eu estive analisando e tem mais um perseverante de outro dia e tem mais perseverança de outro dia também que ele pregou. Esses 2 já estão traduzidos, mas esse que eu estou lendo agora, pelo menos eu desconheço. Perseverante, do dia 19 do 7 de 62. O irmão Brandon disse: isto é o que vemos aqui em uma visão de só pequenas coisas. O faz você mesmo, é você. Olha a Cristo. Era a plenitude de Deus. Deus habitou em Cristo sem medida. Veja por que estamos lendo isto. Porque falamos sobre a vida de Deus, mostrando que ela se manifesta em cada um em diferentes medidas. E se uma medida da vida de Deus estiver em você, você terá que manifestar a mesma característica do Pai. E aqui o profeta está dizendo que em Cristo, Jesus, Deus habitou em Cristo sem medida, tinha o Espírito sem medida. Nós o temos por medida. Quer dizer, a cada um de nós é dispensada uma quantidade. Mas se eu tivesse uma colherinha de água
de um lago aqui, ou o oceano, isso é o que estava em Cristo. Se tivesse uma colherinha de água, só uma colherinha de água, fora disto, claro que as mesmas substâncias que estão em todo o oceano se encontram nesta colherinha de água. Mesma substância, né? Já citamos tanto isto, mas aqui está em qual sermão irmão Brandon falou isto. Tirou uma colher d'água de lá, separou do mar, aquele imensidão de água. Se você analisar as duas coisas, terá que ter a mesma substância. Vai ter que ser H2O, né? Bem, não é como grande parte dela, mas são as mesmas substâncias. E se temos o Espírito de Deus em nós, é o mesmo que funciona. E o mesmo Espírito, a mesma manifestação. Vê? É só... Logo você baseia sua fé sobre isto. E quando vê o que é, então você pode ser perseverante, saberá aonde você está. Então aqui nós temos vários pensamentos dentro desta citação do mensageiro de Deus. E o que ele está dizendo aqui é: quando você vê o que eu estou falando para você, sobre o que eu estou afirmando, então você saberá que você é um filho. Porque não importa se é uma pequena medida que está em você, uma colherinha d'água comparada com um grande mar. Vê? Mas você sabe que ele é seu pai, e ele, como seu pai, não faz acepção de pessoas. E se ele, como pai, não faz acepção de pessoas, principalmente falando desta grande família de irmãos, então nós sabemos que ele responderá, se ele respondeu a oração de um de seus filhos, ele também responderá a oração de qualquer outro filho. Se este filho pedir, se ele entrar pelos mesmos canais, se ele passar pelo mesmo processo, se ele estiver baseado na mesma base que o outro obteve a resposta de Deus. Irmão Brandon explicou isto. Se alguém alguma vez pediu algo a Deus e Deus lhe concedeu, e se outra pessoa, pelas mesmas bases, pede daquele mesmo jeito, na mesma situação e circunstância, Deus está obrigado a cumprir sua palavra, porque ele não falha com a sua promessa. Vê? E ele disse aqui: quando você terá que basear sua fé sobre isto. Sobre o que, irmão Brandon? Sobre a medida do Espírito que está em nós, em cada um de nós. Não importa se é grande ou pequena, mas se temos desse Espírito, então temos que produzir a mesma coisa, produzir a mesma substância, a mesma característica. E ele disse: quando você vê o que é isto, então você pode ser perseverante e saberá aonde você está, ou aonde você está firmado. Vê? Agora, vamos ler algo aqui no Evangelho de São Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 11, de Lucas, nós encontramos Jesus falando a respeito disto, sobre o Deus Pai que não faz acepção de pessoas, mas que ele, sendo um Deus bom, ele dará aos seus filhos aquilo que seus filhos lhe pedem, sabendo nós que esses filhos alcançaram um conhecimento tal a ponto que eles só pedem aquilo que é da sua vontade, não da minha ou da tua, mas da vontade deles. Se Deus dá o que eu peço, porém, eu aprendo primeiro que eu tenho que entregar o que eu sou, meus sentimentos, meus pensamentos, meus desejos, para que Deus cumpra a sua perfeita vontade, porque eu, como filho, reconheço Ele como pai e como soberano, que sabe o que é de melhor para mim. Este é o segredo. Lucas 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, 11, versículo 9, viu? Aí está. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abri-se-lhe-á. E qual pai de entre vós? Agora ele está perguntando a cada um de nós que somos pais. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Vai, quebra os dentes aí nessa pedra.
Né? O pão amanhecido ainda vai, né? Fica meio macio, dependendo da padaria que for. Mas quando aquilo vira aquela pedra que você joga na testa de um e faz calo, então você não vai dar isso para seu filho. Falando nisso, é bom lembrar que o pão, quando ele passa do tempo, ele acumula ali um certo fungo, uma certa substância, que é extremamente prejudicial ao organismo. Na verdade, o trigo em si, que fazia tão bem, que é uma coisa principal na mesa, né, de todo mundo, em toda a terra, faz pão, bolacha, bolo, seja o que for, não é tão saudável como antes. Muitas pessoas são recomendadas pelo médico a retirar o trigo da mesa. Eu não sei se eu não sei qual, eu não lembro agora qual o produto que ele tem, fólico, ácido fólico, eu não lembro agora. Antes era apenas 7%. 7%. Mas agora, com as substâncias químicas que é colocado, combate à praga, ou seja o que for, são 27%. E é extremamente prejudicial à saúde. Então, quando aquela massa que já está preparada, fermentada, aquilo passa do dia e demora, né, ele começa então a criar uma substância tóxica ao organismo. Acho que eu falei claro agora. Por isso que eu falei rápido, senão eu esqueço. Eu não sei. Então é isto. Então é bom a gente lembrar dessas coisas. Ok. Mas vamos às Escrituras, versículo 11. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Agora, claro, as duas coisas que Jesus se referiu aqui, se você for analisar, fazer uma análise bem detalhada, ou apenas superficial mesmo, você vai ver que o que esses filhos te pedem são coisas relacionadas à vida. São coisas relacionadas à vida. Pão e peixe. Não é? São alimentos sem os quais nós não vivemos, mesmo que sejam substâncias mortas. O peixe teve que morrer, o trigo que faz o pão teve que morrer, ele tinha vida, ele era vivo, senão não teria produzido. Se não houver vida na semente, ela não pode se reproduzir a si mesma. Não é? Então são coisas relacionadas à vida, dependemos disso, alimento. Então você percebe que Jesus pegou essas coisas naturais, e quando você leva isso para o espiritual, é tudo que eles precisam também. Uma vez que eles vieram ao mundo e deram seu primeiro grito, o que eles querem, o que desejam, é viver. E para que eles vivam, eles dependem dos pais. E isto é tanto natural quanto no espiritual. Se nós, como pais, sabemos a necessidade deles, porque o que eles querem é viver, e por isso eles choram quando sentem dor, eles procuram ajuda, eles me levam no médico e tudo, eu não estou aguentando mais, eles querem viver. No espiritual, a alma deles gritam e clamam do mesmo jeito. Agora, como é que nós sabemos que é esta a sua necessidade e colocamos mais coisas do mundo sobre eles, mais coisas erradas sobre eles, damos mau testemunho, não recomendamos, não aconselhamos, não fazemos a nossa parte como pai que sabe a necessidade dos filhos? Temos que fazer. E o que Jesus está dizendo é que nos está chamando, nós como pais, a essa responsabilidade de sabermos a necessidade deles. Isso é tanto no físico quanto no espiritual. Se falou das coisas naturais nós não compreendemos, como ele poderia nos explicar as espirituais? Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Vê? Observe. Agora, se você tem essa responsabilidade, que sabe disso, imagine Deus, que responsabilidade ele tem, e por que ele não nos daria o Espírito Santo, se ele sabe que nós, como filhos deles, dependemos desse Espírito para que nosso corpo e também alma e espírito seja vivificado. Ok. Do sermão Novo Ministério, o sermão do irmão Brana, Novo Ministério, é entregue no dia 6 de janeiro, fevereiro, março, abril, mês de abril de 1959, parágrafo 38, diz assim: agora, essa é a forma em que o sumo sacerdote tem atuado
atuavam nos dias passados, quando ele estava aqui na terra. Se ele, com letra maiúscula, que está se referindo a ele, se ele é o mesmo sumo sacerdote, esta noite, a única coisa que tem que fazer é tocar-lhe. E ele atuará da mesma forma como ele fez no passado. Se lhe toca com esse tipo de toque, crê você nisto, então, certamente que ele fará. Agora, aqui está o que fez. Agora, temos o Espírito por medida, e Cristo o teve sem medida. Nós, igual quando tomamos uma colherada de água do oceano, ele teve todo o oceano, não só uma colherinha. Claro, as mesmas substâncias que estão na colherinha estão em todo o oceano, porém não é como a quantidade de lá. Assim que essa é a forma em que é o cristianismo. Não somos nada em comparação com ele. Veja. Mas temos uma parte do seu Espírito em nós. Amém. Vê? E logo, por que você diz assim, olha, como é que eu posso imitar a Jesus? Como é que eu posso ser como ele foi? Nunca. Ele era o Filho, o irmão maior, o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, e assim vai, as designações. Você diz, como posso ser como ele? Ele teve o Espírito em plenitude, a toda porção, tudo que é Deus foi derramado nele. Agora, o que eu tenho, quem eu sou? Isso não é nenhuma desculpa, de forma nenhuma, viu? Não é nenhuma desculpa. Pois bem, olha o irmão Branham diz, não somos nada em comparação com ele, mas temos uma parte do seu Espírito em nós, e logo se atua como ele. Temos uma parte do seu Espírito em nós, então temos que atuar como ele. Veja, isso é o que nos faz pessoas de amor, amorosas. Isto é o que nos faz tratar de ajudar as pessoas e fazer o bem. Se deve a que esse Espírito de Cristo está em nós. O irmão Branham está falando sobre ajudar pessoas, fazer o bem, porque ele vem deste pensamento, que ele, quando esteve aqui na terra como sumo sacerdote, ele se compadeceu da fraqueza dos outros, e ele se referiu à mulher do fluxo de sangue, que tocou nele, e saiu virtude, foi curada, e o irmão Branham disse que ele continuou o mesmo, e quando você toca com aquele mesmo tipo de toque por meio da fé, você receberá os mesmos resultados. E depois diz que quando, se porção desse Espírito está em nós, então é por isso que nós somos também cheios de amor e estamos dispostos a ajudar as pessoas. Estão entendendo isso? Veja. Eu espero que realmente as pessoas que ouvirem isto estejam vendo que é que nós estamos pregando durante estes últimos anos, durante estes últimos tempos, sobre a relação entre Deus e seu Filho e sobre a relação que todos os outros filhos terão que ter com Deus, o seu Pai. Porque não é suficiente apenas a pessoa dizer, eu creio na mensagem, eu creio da mensagem, eu sou da mensagem, glória a Deus, eu sou da mensagem. Não, isso não é suficiente. Nós temos que entrar na mensagem e aplicá-la em nossas vidas. Como ele entrou em seu rol, em seu papel e aplicou o pensamento de Deus, a ideia de Deus, a terminologia de Deus, tudo que Deus arquitetou, tudo que Deus pensou, o que Deus quis. Jesus tomou aquilo para si e atuou daquela forma. No sermão Um Sinal, do dia 1 de setembro de 1963, o profeta do Senhor disse, agora note você, eles não se reuniam somente para falar acerca da mensagem, mas também se reunia para aplicar o sangue, para aplicar o sinal. Isto é o que você tem que fazer. Agora o pastor, o irmão Neville, esta congregação, os encarregados, diáconos e demais irmãos, o tempo tem chegado quando nós devemos pôr ao lado todas as tonterias do mundo. É tempo de pôr tudo a um lado.
Nós já temos visto o suficiente para estar verdadeiramente convencidos. O sinal tem que ser aplicado porque sem ele você perecerá. É o único recurso. O único recurso é perecer se ele não for aplicado. Não se reúnam apenas para dizer, eu creio. Meta-se debaixo do sinal, porque por um Espírito somos todos batizados no corpo de Jesus Cristo. Todos creiam com todo o coração. Ele não era responsável por ninguém que não estivesse debaixo do sinal. Ele não será responsável. Agora, se você acredita, irmão, se você crê, se nós cremos que temos dedicado a nossa vida a Ele, se você acha, se você crê que tem dedicado a sua vida a Deus e por isso tem deixado de lado uma vida para viver para Deus, então você tem que seguir adiante para uma outra fase e permitir que você, como um vaso, possa ser usado de todas as formas que Ele desejar usar. Se é para pôr água naquele copo, se é para pôr café, se é para pôr leite, se é para pôr chocolate, o vaso está ali para ser usado. Está ali para ser usado. Ou se é para ficar emborcado por um bom tempo, ou desemborcado, empoeirando, não importa. O vaso está lá para ser usado. Ele não tem o que reclamar, ele não pode reclamar, porque seu dono que o comprou, que o resgatou, que tirou da loja, seja onde for, tem poder sobre o vaso. E às vezes por um descuido quebra o vaso. Veja, por um descuido quebra. Agora, o cuidado que Deus tem conosco não é para nos quebrar. Deus não veio nesse tempo do fim para nos arrasar, para nos quebrar, para nos massacrar, para dizer que não somos, que somos imprestáveis. Não, Ele veio para nos dar como chama? Um upgrade, né? Upgrade que chama? Upgrade, alguma coisa assim. Um levantamento. Você valia 10, Ele te levanta a um estágio que você valer 20, duplica a coisa. Veja, é para isso que Ele veio. Então, se você crê que tem dedicado a sua vida a Ele, então permita que você, como um vaso, seja usado da forma que Ele desejar. Porque deixe que Ele use, deixemos que Ele nos use da forma que Ele deseja, como Ele decidir nos usar. E quando Ele decidir usar cada um de nós, ou a qualquer um de nós, que os outros não fique agora pondo ideias, fazendo perguntas, indagações, interpretações sobre se é Deus que está usando ou não. Apenas você só tem que observar os frutos. Agora, o que é isto que está sendo dito? O que é que estamos falando sobre isto aqui? Como podemos aplicar nossas vidas nisso? Eu não sei. Eu não sei, não entendo o que as pessoas podem ou poderiam ver em mim, né? Porque acredita no que eu falo, porque acredita no trabalho que eu tenho desempenhado, porque tem procurado aprender conosco. Eu não sei o que eles veem, eu só sei que os meus motivos são bons. Eu sei que meus motivos são os melhores e procuro ter meus motivos puros e alinhados com a vontade de Deus, já que estão alinhados com sua palavra. É a única forma de eu saber se meu motivo e objetivo a fazer o que eu faço são puros e alinhados com a vontade de Deus, é se o que eu estou fazendo está alinhado com a sua palavra. Eu creio nisso de todo o meu coração. Não vejo muito em mim, não vejo muita coisa em mim. Alguém pode olhar e ver Cristo. E a pergunta do hino é: pode o mundo ver Cristo em mim? Pode o mundo ver Cristo em você? Faça esta pergunta a si mesmo: pode o mundo ver Cristo em mim? Agora, quando olhamos para nós mesmos, nós podemos então nos ver como os críticos nos veem. E quando eles nos criticam, que nós ficamos lá embaixo, por terra, vontade de parar com tudo, vontade de deixar tudo de lado, porque fulano disse isso, porque fulano inventou aquilo. Vê? Bem, seria o momento de analisarmos as nossas vidas e por um lado, não nos deixar abater, usar as críticas para melhorar a nossa forma de trabalho, dar um pulo mais alto, e assim sucessivamente. Veja, mas outros, quando olham, não criticam, apenas por criticar. Se criticam, é para nos ajudar. Estes outros veem a mão de Deus em movimento
orientando-nos para ir aqui e ali, ajudando as outras pessoas, ajudando aos outros irmãos. E quando somos obedientes, quando nós obedecemos ao ide de Jesus, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele então manifesta a sua presença sobrenatural da maneira que não está sendo feita em outros ministérios. Sim, as pessoas são ajudadas, beneficiadas, o aprendizado deles vão lá na frente, eles se preparam para avançar, para dar um passo a mais, suas vidas mudam, seu entendimento aumenta, sua mente se abre para compreender a mensagem, como não acontece em outros ministérios, hoje em dia. E por que isto? Por que isto acontece? Vamos ler a escritura inicial de Romanos 8, versículo 8. Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não importa se estão fazendo um grande trabalho ou se apresenta algo melhor do que você pode fazer. Vê? Se você fosse comparar os dois sacrifícios de Caim e Abel, qual era mais bonito? Claro que era o de Caim. E era um bom sacrifício. Porém, o de Abel foi mais excelente. Aliás, o de Caim era excelente. Mas o de Abel foi mais excelente. Mas quando você olhava pelos olhos naturais, parecia que ele não estava fazendo grande coisa, porque era feio, era pequeno, era feio o sacrifício de Abel. Porém, quando não se tem revelação do que está fazendo, ou como lemos no parágrafo anterior, quando você não tem esta base e não sabe aonde está parado, não sabe como está alinhado, então você não pode agradar a Deus, porque os motivos e objetivos estão errados. São mais motivos e objetivos humanos, apenas. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se não tem o Espírito de Cristo, não vai poder manifestar a vida de Deus. Vê? Não vai poder manifestar a vida de Deus se não tem o Espírito. Em outras palavras, se você não tem a vida de seu pai, você não é filho. Você não é um filho. Deixe-me ver o versículo 10. E se Cristo está em vós, se Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa da incredulidade, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, está falando de Deus mesmo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O que significa isto aqui? O que significa vivifica também os vossos corpos mortais? Será que isso está falando somente da mudança do corpo, que nós tanto estamos almejando, que começa com a renovação da mente, isso vai levando de processo em processo, até a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo, quando receberemos um corpo glorificado, celestial, e assim sucessivamente? Isso está se referindo a isso? Olha, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. E esta vivificação é pelo Espírito Santo que está em você, pelo Espírito que em vós habita. Do que isso está falando? Isso está falando somente da mudança do corpo? Ou o apóstolo está falando de Deus fazendo uso de seu corpo, como ele fez com o corpo de seu filho e também com o corpo de todos os seus profetas? Porque se você esperar esta vivificação pelo Espírito apenas no instante da mudança do teu corpo, como você vai aplicar-se agora para que esse Espírito esteja em você na medida exata para que haja transformação do corpo? Não, meus amigos. Isso está tratando da vivificação agora, onde Deus quer usar este vaso. E observe que o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos foi o Deus que, antes de Jesus passar pela morte, habitou em seu corpo. Só serão vivificados, aliás, só sofrerão mudança de
corpo aqueles que, enquanto o corpo está no estágio em que está, se deixa usar pelo Deus Todo-Poderoso. Então é o poder vivificador que tem que estar já em você. Versículo 12. De modo, irmãos, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então você vê que é já, é agora. Pelo Espírito mortificar as obras do corpo. Esta é a chave. Viu? Se somos filhos de Deus, Deus quer ver em nós o que lhe agrada. O que agrada a Ele como Pai. Quando atuamos, quando agimos. Por isso, o nosso caráter é muito, muito importante em relação com o tempo da adoção. O nosso caráter, a expressão da nossa natureza, a manifestação do nosso interior. Quando exteriorizamos aquilo que temos por dentro, através do nosso falar, do nosso comportar, do nosso agir. Veja, é muito importante isso neste período de interlaçamento entre uma coisa e outra, entre uma abertura de mente para, como eu diria, para o momento de uma adoção plena, quando Deus pode confiar em nós, confiar a nós, sua própria mente, seu próprio entendimento, a ponto de dizer, ele fala por mim, ela fala por mim, a ele ouvi, a ela ouvi. A igreja ouvir, porque a igreja está dizendo a mesma coisa que o Espírito diz. Vê? E o Espírito e a noiva dizem vem, ou a esposa, ou seja como for. Porque quando o eleito sabe quem ele é, e em que posição ele deve estar, então ele está pronto para ser colocado, posicionado como filhos. E então estaremos prontos para irmos receber a nossa herança eterna, e não antes disso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Próximo culto nós daremos continuidade, se o Senhor nos permitir. Pai bendito, te agradecemos nesta hora por tua bondade e misericórdia, por o Senhor ser tão misericordioso para com cada um de nós. Nesse instante, agradecemos a ti pelo momento que temos vivido, pelo tempo que não volta mais, estes poucos minutos que aqui ficamos, te louvando, te bendizendo e ouvindo esta porção das Escrituras que foi lida e da tua palavra que foi ministrada, e pedimos que o teu Espírito Santo possa selar isto em nossas almas, em nossos corações, em nosso entendimento, e que sabemos que só levaremos daqui o aprendizado que temos obtido. E como disse teu servo profeta, é o que o Senhor quer dar conta de nós, é o que fizeste com o aprendizado que te dei. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. E oramos pelos irmãos que têm pedido orações, por aqueles que estão em necessidades, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão aguardando a cirurgia, como sabemos que tem alguns deles nesse estágio, para aqueles que se encontram sozinhos em suas casas, em suas cidades, sem ter companheirismo com quem quer que seja, por algum motivo, por alguma circunstância, que bem sabemos e tu sabes. Pedimos a tua bênção sobre estas pessoas, e que ninguém, Pai, nenhum desses teus filhos falhe em ver a tua verdade, porque é o que estamos fazendo aqui, tentando buscar o último eleito, ou fazer o trabalho que tu tem nos dito para fazer, para abrir o entendimento da última alma, do último eleito, do último predestinado, para que teu povo possa se aprontar e que todos possam chegar à unidade da fé, a varão perfeito, para irmos embora para o nosso lar celestial. Te pedimos estas bênçãos pela tua misericórdia, no nome amoroso de Jesus, teu amado Filho, para a tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe e até o culto de sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. Amém. Os irmãos que estão em sintonia conosco, Deus abençoe vocês. Estamos encerrando por hoje a transmissão ao vivo aqui do Tabernáculo Fé Perfeita, avisando que está à disposição todos esses cultos que temos gravado. Você só tem que pedir pelo e-mail radionif@hotmail.com. Tenham todos uma semana abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém.